Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oswaldo Dias e você está no canal Política Pra Quê? E hoje vamos falar sobre exclusão social. Exclusão social, conceito, o que é e o seu significado. Pois bem, toda vez que uma pessoa ou um grupo qualquer se encontra em uma determinada situação desfavorável em relação aos demais, cria-se aquilo que os pesquisadores chamam de fenômeno da exclusão social. Excluir alguém significa sua não aceitação por algum motivo. E cá entre nós, no Brasil, nós sabemos muito bem o que significa essa questão da exclusão social dos grupos que são excluídos diariamente em nosso país. Então, assim, a exclusão social de um grupo leva, né, à falta de participação no conjunto de atividades próprias de uma sociedade. Então, assim, dentro de uma perspectiva histórica, podemos dizer que a ideia de exclusão tem mudado, né, ao longo da história. Na verdade, em outras épocas eram excluídas as mulheres acusadas de bruxarias, por exemplo, aqueles que eram conhecidos ou tidos como hereges, né, algumas tribos indígenas e pessoas com algum tipo de incapacidade física, né, e intelectual. Atualmente, em nossa sociedade, na maioria dos países, por exemplo, os homossexuais não são mais perseguidos por opção sexual, mas não faz muito tempo que este grupo de pessoas, né, eram marginalizados e sofria com todo tipo de vexação e deboche. E aí, até os dias de hoje nós encontramos isso, ou seja, tanto que no Brasil tornou-se crime, né, ou seja, a prática do preconceito e da violência contra os homossexuais. Né? Inclusive, né, hoje em dia existem países na qual a homossexualidade está associada à questão da exclusão. Então, assim, a exclusão social ela faz parte sim, de todas as sociedades em todos os períodos da nossa história. Né? Não é de ontem, não é de hoje. Então, assim, a questão da exclusão social, a raça cigana, por exemplo, né, na Índia, que se expandiu para a Europa, por exemplo, a partir do século XIV, por exemplo, né, este é um claro exemplo histórico de estigmatização, né, de uma minoria, ou seja, foram estigmatizadas, né, e falando assim, podemos afirmar, né, que o grupo de mulheres tem sido protagonista da exclusão social. E durante séculos o papel da mulher sempre foi limitado, sabemos disso, e baseava-se apenas na sua função, né, de ser mãe ou ser esposa, assim como a sua participação na sociedade era algo excepcional. Vide, no Brasil, as mulheres só começaram a votar a partir dos anos 30. Né? Então isso mostra o processo da exclusão, no caso aqui, das mulheres. Então nós temos também, né, os grupos em risco de exclusão social. As pessoas com deficiência, por exemplo, que possuem algum tipo de incapacidade, nem sempre podem, né, fazer parte de uma vida normal, ter uma vida normal, pois sentem dificuldades em encontrar trabalho, por exemplo, viajar, participar de atividades lúdicas ou culturais, ir a um cinema, não tem rampa, uma escola onde não tem rampa para que ela possa andar, né, ou subir ali, andar com a sua cadeira. Então, assim, neste processo de exclusão, as mulheres sempre foram as maiores vítimas, digamos assim, né? Ou seja, as mulheres vítimas da violência doméstica, por exemplo, o feminicídio, né, vivem em circunstâncias pessoais de evidente exclusão, né, de exclusão social. Então, assim, a violência sofrida traz consequências na vida particular dessas pessoas, na vida profissional, na vida social e em todas as áreas da sua vida. Não tem como, né, ficar imune a esta exclusão e não ser atingida, né, a sua vida pessoal como um todo. E da mesma maneira, também existem alguns grupos que apresentam um tipo de perfil, né, que os coloca em posição de desigualdade em relação ao resto da população. E na maioria das vezes, né, nós não temos os mesmos os direitos e as mesmas oportunidades, de mulheres, negros, homossexuais. Então, assim, situações de exclusão social que podem se tornar crônicas, né, se não fizer absolutamente nada, se não tiver políticas voltada para a sociedade em que acolha essas pessoas, né? Ou seja, uma política de, não diria de proteção, mas que dê condições para que essas pessoas não sejam colocadas
não sejam excluídas da sociedade como um todo. Então, assim, deve-se diferenciar, né, o conceito, né, aquele que eles chamam de risco, né, de exclusão ou de uma exclusão crônica, né? Então, assim, no primeiro momento trata-se de uma situação que pode ser temporária ou circunstancial. No Brasil, infelizmente, a mulher vítima da violência é algo, né, a violência doméstica é algo que pratica-se todo dia, não é algo isolado, é algo que faz parte da sociedade, né, que infelizmente a lei tenta combater, mas ainda há muito o que se fazer, né, para solucionar o problema. E em certas ocasiões a questão da exclusão social ela pode se tornar crônica e transformar-se em um grave problema social, né, de difícil solução. Como mostram aí dezenas de casos, como por exemplo crianças de ruas, né, moradores de rua, né, vítimas da escravidão, trabalho escravo infantil ou adulto, da escravidão sexual. Né, tudo isso gera esta exclusão e que a sociedade muitas vezes finge não ver e acabam compartilhando e aceitando e visto isso como algo normal, tá? E o que não é normal. Tá? Exclusão, excluir alguém do processo social não é algo para que a gente possa encarar com naturalidade. Né? Eu sou Oswaldo, fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, tá ok? E tá ok não, beleza? E é isso. Inscreva-se no canal porque é de graça, tá bom? Eu sou o Oswaldo e fico por aqui no Política Pra Quê? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Fui.